No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo uma pesquisa da Associação Internacional Manejo do Estresse, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. Desses, 32% sofrem a síndrome de burnout, distúrbio emocional e esgotamento físico causado por situações desgastantes no trabalho. Para falar sobre o tema, eu recebo o Breno Nascimento, que é advogado especialista em direito do trabalho. Bom dia, Breno, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes, todos os espectadores do programa Observatório. É um prazer poder falar com todos. Felipe Hashimoto, que é psicólogo e mestre em psicologia social pela Universidade de São Paulo. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Espero que a gente tenha uma ótima conversa hoje aqui para falar sobre o tema. Muito obrigado a você também. Nós é que agradecemos a sua presença. Você também confere as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, direto de Nova York, da Rádio ONU. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Breno, bom dia, Felipe, e bom dia a você também que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Em algum momento da sua vida profissional, Frank, você sofreu a síndrome de burnout? Olha, jornalista... Estresse no trabalho? Então, jornalista vive, acho que com estresse. O estresse já está inerente na profissão. Acho que não tem muito... Tá tudo bem, acho que talvez o extremo, né, necessitar, digamos, um tratamento... Não cheguei, mas a gente vive com estresse, né? O estresse faz parte da nossa profissão, né, Joel? Muito bem, essa síndrome cresceu muito agora neste período de pandemia, Felipe? Sim, com certeza. Se nós considerarmos aqui que alguns dos grupos que são mais afetados já fora desse período de pandemia, né, os profissionais de saúde, professores relacionados com a educação também, acho que todos os setores têm sofrido pressões, né, das mais diferentes ordens. Acho que eu destacaria os profissionais da área da saúde, né, que têm convivido aí com essa situação, não somente a do trabalho, mas também com o convívio diário, né, com esse risco iminente, essa ameaça iminente ao trabalho deles. Então, com certeza, para determinados grupos deve ter disparado essa incidência. Muito bem. O Breno, durante a pandemia, os direitos trabalhistas têm sido muito violados de uma maneira geral. A gente sabe que foi flexibilizado, né, algumas leis nesse período, até com alegação para a sobrevivência das empresas. Mas e os direitos dos trabalhadores? Eles têm sido respeitados, né, nesta pandemia? Depende muito, né? Nós tivemos realmente medidas provisórias e alterações legislativas que visaram salvaguardar empregos, e a consequência disso era justamente a redução de alguns direitos pontuais dos empregados, isso de forma legítima. O empregador que operasse essas alterações dentro do texto das medidas provisórias e da lei não incorria em qualquer irregularidade, ao mesmo tempo em que eu consigo vislumbrar que alguns setores, por exemplo, conforme o Felipe disse, da saúde, podem ter exigido por demais dos seus empregados, por uma necessidade de atender, por exemplo, a população, e isso possa ter exaurido esses empregados de alguma forma, física e mentalmente, a ponto até de a gente chegar a desenvolver uma síndrome de burnout, por exemplo, nesses casos. Então, tem sido, sim, uma preocupação geral no que diz respeito ao direito do trabalho com a saúde dos empregados também. Quais são os direitos mais violados nesse período?
mais violados, vamos pensar em uma situação onde o empregador não consiga custear salário dos seus empregados porque as atividades estão suspensas ou o volume de trabalho diminuiu consideravelmente a ponto dele não ter dinheiro para pagar os seus empregados. Então, nós sabemos de situações onde salários acabam sendo atrasados, horas extras acabam não sendo pagas, principalmente naqueles empregadores, naqueles empreendimentos que mais foram afetados pela crise, né, do coronavírus. O Felipe, essa síndrome de burnout, ela vai ocorrer também quando você sente que o teu emprego está ameaçado, né? Muitos postos de trabalho deverão fechar, e já fecharam durante a pandemia. Ou seja, você mesmo desempregado ainda pode contrair uma síndrome. Sim, essa síndrome ela não escolhe o momento, a pessoa não tem um relógio que vai afirmar para ela o exato momento em que ela vai ocorrer, né? Com certeza existem todos esses fatores sociais e ambientais que colocam a pressão sobre o sujeito, né? O sujeito que está trabalhando, ele está no risco iminente sempre de perder o emprego, de alguma situação econômica causar esse estresse, uma competição muito grande, né? Vou fechar os postos de trabalho. Se fechar todos é uma coisa, já é uma situação estressante. Mas dentro de empresas, não, eu vou cortar pela metade. Quem é que vai ser cortado dentro desse grupo, né? Então você cria situações que vão se acumulando, né? Além de perder o emprego, muitas vezes a competição dentro do time, um gestor que fala, poxa, eu vou ter que cortar alguém, então eu vou começar a pressionar todo mundo aqui para ver quem é que rende mais. E todo esse imaginário, né? Muitas vezes essa situação nem é real, mas as pessoas começam a se preocupar demais em manter o emprego a qualquer custo. E aí acabam se submetendo a situações, né, como o Dr. Breno destacou muito bem, né, você tem ali o não pagamento de horas extras, o não cumprimento dos direitos trabalhistas, e as pessoas, no sentido de preservar o emprego, acabam se calando, né, não podem recorrer, não podem reclamar, ou não querem, porque é mais importante do que receber uma hora extra ou poder atender uma determinada situação, elas preferem falar, não, vou manter o meu emprego, mas a que custo? Né? A um custo de um sofrimento muito grande, ao custo de aceitar uma pressão que leva ao sofrimento, que aí vai esgotando a energia daquela pessoa, a saúde daquela pessoa vai embora. A pandemia trouxe uma situação anormal para as pessoas. Elas ficam isoladas, elas têm problemas no trabalho, ou perda de emprego. Como evitar esse estresse excessivo num momento excepcional como o que nós estamos vivendo? Bom, hoje a gente tem uma mudança muito grande na rotina das pessoas, né? Muitas pessoas que utilizavam certos recursos para aliviar o estresse, seja encontrar os amigos, reunir-se com a família, passear, ir para um cinema, certas atividades que ajudavam a amenizar esse estresse, elas foram bloqueadas, estão restritas. Então, isso, muitas vezes, a gente fica se questionando, nossa, mas por que as pessoas estão, né, na praia quando deveriam estar em casa? Por que as pessoas estão lotando os barzinhos numa situação como essa? Parece uma pergunta do ponto de vista lógico que não faça nenhum sentido, mas do ponto de vista emocional, a gente tem que ver que algumas pessoas estão encontrando também um outro limite, que é justamente, ou eu faço isso, ou eu me arrisco, ou eu sei que eu vou ter um problema de saúde muito grande. Então, creio que as políticas de saúde, né, em geral, elas também deveriam olhar para essa situação e buscar mecanismos de se fazer com que a população tenha uma possibilidade de aliviar esse estresse. Eu queria só destacar uma coisa interessante, né, que foi feita na Argentina. Depois de vários dias de isolamento, uma das primeiras medidas, né, de afrouxamento do isolamento social feito pelo governo foi justamente a de liberar as pessoas de irem aos parques, né?
claro, com distanciamento social, com várias regras de saúde, mas porque entenderam que ao ir ao parque, ao poder correr, ao poder praticar uma atividade física, a pessoa estaria podendo aliviar um pouco desse estresse. E aqui não aconteceu isso. Aqui parte da população ficou isolada e outra teve que ir para as ruas porque era trabalhador informal e tinha que defender o seu emprego para poder sobreviver. Diante dessa nossa realidade, nós não fizemos o mesmo que a Argentina fez. Como no isolamento, você evitar um estresse grande? Que ferramentas a gente pode utilizar para tirar essa angústia de ficar isolado? Essa é uma excelente pergunta, porque dentro das mudanças da rotina, né, as pessoas acabaram se vendo dentro de casa com situações às quais não estavam acostumadas, seja no cuidado com os filhos, seja na educação dos próprios filhos. Então, como tornar isso possível? Então, é possível buscar os pequenos prazeres, os pequenos hobbies, que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo ou não fazendo, justamente porque tem outras opções, né? Então, as pessoas que gostam de praticar esportes, que outros esportes podem ser praticados num espaço restrito, né? Desde uma brincadeira, acho que o lúdico, ele traz muito isso, né? Que tipo de brincadeiras podem ser feitas num espaço restrito com os filhos ou com a família? Que tipo de conexões podem ser feitas? Uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, o que ela pode fazer dentro do espaço que ela dispõe para aliviar aquele estresse? Então, as pessoas precisam realmente pesquisar. Existem opções de esportes, de jogos, de diversões dos mais diferentes tipos e conexões, né? Acho que a falta do contato humano, ela vai permanecer por ainda algum tempo, mas de que forma que é possível interagir com outras pessoas nessa maneira, como nós estamos fazendo, de forma virtual, que talvez traga ali um certo alívio, né, dentro das possibilidades que as pessoas têm. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria OPAS adverte contra o uso de produtos à base de cloro como o tratamento para a Covid-19. A OMS adverte contra o uso de produtos à base de cloro como o tratamento para a Covid-19. O Alexandre Soares, direto de Nova York, traz as informações. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu um alerta contra o uso de produtos à base de cloro como tratamento para a Covid-19. Em nota, a agência diz que não recomenda o uso oral ou parenteral de dióxido de cloro ou produtos com cloreto de sódio para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou para qualquer outra pessoa. Segundo a OPAS, não há evidências de eficácia destas substâncias e a ingestão ou inalação de tais produtos pode causar graves efeitos adversos. A agência recomenda que a população evite consumir estes produtos que contêm dióxido de cloro ou substâncias relacionadas e que toda a comercialização destes produtos para fins terapêuticos seja notificada às autoridades. Desde o início da pandemia, numerosos produtos contendo dióxido de cloro ou derivados foram comercializados de forma isolada ou em combinação com outros produtos, usando falsas alegações de que podem curar a Covid-19 e doenças associadas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Frank Valverde, nosso presidente continua falando do uso da cloroquina, enquanto organizações de medicina da América do Sul e a Organização Mundial de Saúde adverte contra o uso de produtos à base de cloro como tratamento para a Covid-19. Verdade, Joel. As pessoas estão sempre procurando uma panaceia, né? Ou seja, aquele remédio que vai curar todos os males, né? Ou é a cloroquina, ou é o cloro. Agora, recentemente, nós tivemos como sugestão para a cura da Covid-19 a aplicação retal de ozônio, né, Joel? Isso lá em Itajaí, lá em Santa Catarina, né? Estava se divulgando que, pronto, já temos a solução para a cura para o Covid-19, aplicação retal do ozônio. E por aí vai, né? Sempre tem alguma coisa, alguma criação
solução, a panaceia, aquilo que vai chegar para resolver todos os males. Isso não existe, né, João? A gente sabe muito bem que isso não existe. Eu queria aproveitar, João, e fazer uma pergunta, colocar uma questão aqui. Muito desse estresse que hoje as pessoas estão vivendo, né, em função da pandemia que avassalou o mundo inteiro, é a questão do trabalho remoto. Nós temos esse trabalho remoto e isso gera um certo estresse. Eu queria perguntar para o Alexandre se a legislação brasileira contempla bem essa questão do trabalho remoto ou ela deixa a desejar. Ao Breno. Eu pensei assim, será que a gente tem algum outro Alexandre aqui? O Alexandre Soares foi quem trouxe essa notícia da aplicação de cloro, né, do uso do cloro para o combate à Covid. Eu fiquei tão impressionado com essa notícia, que é tão estapafúrdia, que eu acabei me atrapalhando aqui. Desculpe, Breno, é você que tem que responder essa questão da nossa legislação. Então, com relação ao trabalho remoto, home office, o teletrabalho, a CLT já trazia disposições de como fazê-lo. Trabalho remoto não se diferencia de forma alguma do trabalho presencial. É apenas uma outra forma de você desempenhar suas funções. Com a pandemia, nós tivemos uma amenização dos requisitos necessários para a implementação desse teletrabalho de forma mais urgente, de forma mais imediata, né? O trabalho remoto, o teletrabalho, por ser um trabalho como outro qualquer, ele garante ao empregado e ao empregador os mesmos direitos e obrigações. Então, um empregado que trabalhe em horas extras, por exemplo, com controle de jornada, estando em casa, ele também vai ter direito à hora extra, ele também vai ter direito aos mesmos benefícios que ele tem quando trabalhando presencialmente para o empregador, dentro do escritório. Outros benefícios, como, por exemplo, fornecimento de insumos... Exatamente, isso que eu iria perguntar. Não tem um computador em casa que nem ele tem no escritório. É possível se negociar sim com o empregador para que isso seja fornecido, para que ele não tenha um custo extra para estar trabalhando. Isso pode ser negociado, mas é contemplado pela legislação? A princípio, o empregado ele não pode pagar para trabalhar, né? O contrato de trabalho ele prevê uma alteridade, você trabalha para o outro, né? Então você não pode custear o seu próprio trabalho. Então, qualquer prejuízo material que o empregado possa ter, ele precisa ser compensado de alguma forma pelo empregador. Gastos mais pontuais, como, por exemplo, internet, energia elétrica, é muito difícil você mensurar o quanto que isso está sendo, de fato, dispendido para o empregador. Agora, outros custos, como, por exemplo, o fornecimento de computador, um fornecimento de uma banda larga de velocidade maior do que o que a pessoa já tinha em decorrência do trabalho exigir, a princípio tem que ser custeado sim pelo empregador, sob pena de ele se enriquecer ilicitamente em desfavor do empregado. Então, essa balança ela tem que ser observada sim quando se altera o ambiente de trabalho do ambiente do escritório, da empresa, para a residência do empregado. A carga de horário de trabalho, como é que fica? Você tem que cumprir 40 horas semanais, 8 horas por dia, com parada para almoço. Você trabalhando home office, como é que se administra isso de uma maneira legal? Existe polêmica quanto a esse ponto, tá? Na reforma trabalhista lá de 2017, se excetuou o teletrabalho ali do registro de ponto. Então, a princípio, não seria devido horas extras para esse empregado, tal qual nas situações de empregados que desempenham funções externas e empregados detentores de cargo de confiança. Porém, se a gente levar em consideração que não se distingue trabalho remoto do trabalho presencial, e considerando a possibilidade de se controlar a jornada, a recomendação que tem sido feita é que a jornada do empregado, ainda que trabalhando de casa, seja controlada, e existem meios telemáticos para que isso seja feito, não é necessário simplesmente aquele registro de ponto
no relógio com biometria, você pode fazer por aplicativos, por internet, pelo próprio Skype, por exemplo, você tem como controlar o login e o logout da pessoa, para que não se extrapole o limite semanal, que a Constituição prevê de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Porque é do nosso entendimento de que essa situação não pode ser mais prejudicial para o empregado e que se ele trabalhar de forma extraordinária, ele deveria receber por isso. Eu queria que você reafirmasse uma coisa que você disse rapidamente. Existem algumas denúncias de que algumas empresas estão suspendendo o ticket alimentação, alegando que ele não está mais, o trabalho presencial não é mais realizado, portanto ele está fazendo de casa, ele não precisa se alimentar, e estão suspendendo o ticket alimentação. Uma análise mais completa sobre essa questão da alimentação necessitaria a análise individual das convenções coletivas que se aplicam a esses contratos. A título do que esse ticket é devido? A princípio, o empregado ele vai continuar precisando se alimentar da mesma forma. Então, a supressão unilateral e imediata seria, a princípio, ilícita, porque você está tirando dele um direito que ele teria de forma habitual. Agora, se esse fornecimento de alimentação decorre da necessidade dele se alimentar no comércio local, uma vez que na empresa não exista um local apropriado para a alimentação do empregado, que ele não possa se fazer uso de marmita e outras formas de alimentação, pode-se discutir a questão, mas dependeria de cada caso fazer esse tipo de análise. Felipe, o trabalho remoto traz alguns transtornos, né? Você fica na sua casa, você sai da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, enfim, você gravita. E esse estresse da perda de alguns direitos trabalhistas também ocasionam a síndrome de burnout. Sim, com certeza. O trabalho remoto, ele trouxe algumas mudanças na rotina das pessoas muito relevantes, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Não vamos categorizar, assim. Acho que como o Dr. Breno falou, são situações individualizadas, né? Por um lado, a gente tem, com o trabalho remoto, a possibilidade daquele sujeito que encontrou mais liberdade para trabalhar, que perdia 2 horas por dia, 3 horas por dia no trânsito para se deslocar, e que agora, de repente, pode fazer usufruto disso e ganhar mais saúde de vida, qualidade de vida, e isso está sendo positivo, né? Por outro lado, a gente tem as situações dos sujeitos, como a gente estava comentando aqui, né, antes do início do programa, pessoas que têm a concorrência ali do trabalho com atividades em casa, como cuidado dos filhos, cuidados diversos, etc., às vezes de algum outro familiar. E aí, né, eu vi recentemente uma reportagem que mostrava crianças que submetiam trabalhos escolares às 2 da manhã, à 1 da manhã, porque era justamente o horário que os pais já podiam, não precisavam mais utilizar os seus equipamentos, né, o celular, a internet, o computador, e era o horário que os filhos podiam estudar, né? Então você tem essa concorrência que muitas vezes causa estresse no ambiente como um todo, né? E aí, como a gente pode ver, o trabalho remoto depende muito da situação, da relação do indivíduo com aquela empresa, com aquela situação. Você pode ter, por um lado, essa flexibilidade, essas possibilidades, mas você pode ter, por outro, um controle excessivo, né? A gente sabe relatos de pessoas que ficam, né, super controladas, seja por gestores que exigem que as pessoas trabalhem o tempo todo e mantenham a câmera ligada, por exemplo, durante aquele período de trabalho. E se a pessoa sair de frente da câmera, já fica, opa, onde você foi? O que foi? Foi no banheiro. Tá bom, então marca aí que você foi no banheiro, 5 minutos. E fica nessa, né, controle excessivo, excesso de desconfiança, pessoas que ficam sendo cobradas por produtividade, tinham muitas vezes um período de trabalho, né, de horas. Agora, com o trabalho remoto, ela já não tem mais esse horário de trabalho restrito ao ambiente do trabalho. Ela vai tentar bater as metas, vai tentar cumprir com o trabalho todo, independente do número de horas que trabalha, né, descumprindo esse quesito que foi mencionado, que é da carga horária. Então, são muitos fatores que vão levando ao sujeito, né,
a possibilidade de sofrerem mais, estarem mais suscetíveis ao burnout do que quando a gente tinha um cenário em que as pessoas estavam habituadas, né? Agora, acho Como que é você preciso disse, toda uma o Felipe, questão, né? como você disse, você unir a tua atividade em casa com o trabalho no mesmo local tem ocasionado alguns problemas. Além dos profissionais da área de saúde, que segmentos da população sofreram mais? Por exemplo, os homens são mais suscetíveis ao burnout ou as mulheres? Existem vários estudos comparando essa questão de gênero, né? Eu acho que o gênero ele não traz essa relação, né? Porque existem muitas questões aí que a gente pode discutir e cada sociedade lida de uma forma diferente. Se a gente colocar na sociedade brasileira, a gente tem uma incidência maior no gênero feminino, principalmente porque é o registro desses casos, mas isso não quer dizer que ocorra mais em mulheres do que em homens. Talvez o registro seja de uma forma, não seja registrado, seja registrado de uma forma incorreta quando acontece com determinadas pessoas. Mas se a gente tomar pela nossa cultura, de que cabe dentro da cultura brasileira, não estou falando que é o certo, estou falando que é uma tradição, uma coisa assim que é herança de um passado, de que cabe sempre os cuidados da casa, dos filhos, sempre a mulher. Então, você tem uma carga que muitas vezes acaba ficando pesando sobre elas. Isso não é uma realidade, não é 100% uma realidade, mas a gente sabe que ainda existe em muitos cenários. E as profissões, acho que as profissões que são as mais afetadas, como eu comentei, né, os profissionais de saúde, mas principalmente acho que as profissões que precisaram continuar trabalhando ainda, independente da situação, né, que ainda estão expostas ao risco, né, profissionais da saúde, os profissionais de segurança, em diversos outros setores, na indústria, etc., que precisam todos os dias se locomover, sair para as ruas, e profissões que sofreram mudanças muito drásticas na sua forma de trabalho, né? Por exemplo, quais foram? Professores. Se a gente pegar os professores, né, que já tem uma pressão muito grande para uma realidade muito difícil de lidar com crianças, de lidar com a educação. Se você pega aqui agora, eles mudaram para um ambiente totalmente virtual, em que muitas vezes as crianças não têm acesso à internet, que não têm acesso àquele material, como que os professores estão lidando com tudo isso, né? Então, são realidades que tiveram uma mudança muito grande, do giz e da caneta, do quadro, para um ambiente virtual. Como que é essa mudança? Então, uma mudança muito drástica na forma de trabalho que impacta realmente na saúde desse profissional. Muito bem. Professores, você citou os professores, você citou as mulheres que sofrem mais durante essa pandemia, né? São mais suscetíveis ao burnout, à síndrome, e também os profissionais da área de saúde. Como tratar essa síndrome? Acho que o tratamento dessa síndrome passa, em primeiro lugar, pela identificação dela, né? Em muitos casos, ela é confundida com outras coisas, com depressão, com pânico, com qualquer coisa. E quando você tem um diagnóstico impreciso, você dá o tratamento inadequado, que muitas vezes não é eficiente, né? O burnout está associado ao trabalho, né? Diferente de uma depressão, um quadro depressivo, em que a pessoa tem essa situação de apatia, de falta de condição de realizar alguma atividade, mas de uma forma mais ampla. O burnout está associado ao trabalho, então o sujeito, de alguma forma, precisa repensar aquele trabalho, repensar aquela atuação, ou identificar quais são os agentes que estão causando o problema, né? Então, procurar uma ajuda especializada, procurar um psicólogo ou um médico, um psicanalista, algum profissional que possa ajudar, é uma forma mais adequada. As pessoas, de uma forma geral, assim, têm uma dificuldade muito grande de recorrer ao psiquiatra, ao psicólogo. A pessoa está com algum problema emocional, fica ali demorando, tenta ver se vai passar de algum outro jeito, e demora. E às vezes, quando chega até esse profissional, a situação já está tão difícil, tão complicada, que é realmente um caso muito sério, né? Então, assim, identificar nos primórdios, buscar mitigar o que está causando aqueles problemas e procurar tratamento, acho que são as formas mais fáceis. O que não é fácil com o isolamento social, né?
porque não é fácil com o isolamento social e essa série de restrições que a pessoa teve, trabalhando remoto, tendo que compatibilizar a sua rotina com o seu trabalho dentro da sua própria casa. Ô Breno, diante de todos esses problemas ocasionados durante a pandemia, como é que você acredita que ficará o universo do trabalho no período pós-pandemia? Algumas mudanças vão ser revertidas. Para muita gente é uma contagem regressiva para a gente deixar o novo normal de lado e voltar para o velho normal. Eu mesmo sinto muita falta de algumas coisas da minha rotina, até mesmo um pouquinho de trânsito ali voltando para o trabalho, não muito, para fazer aquela descompressão, mas algumas mudanças vão ser, na minha opinião, definitivas. O barateamento de certas operações com a transferência de locais, setores inteiros de uma empresa para o ambiente doméstico, vai ser muito levado em consideração. Pego o meu escritório, por exemplo, onde nós conseguimos converter 100% da nossa operação entre advogados, controladoria e administrativo para o trabalho domiciliar e sem prejuízo qualquer do nosso desempenho, da nossa eficiência e com muito mais economia, né? Empregadores poderão reavaliar questão de locação de espaço físico e tentar economizar nesse sentido. Olha, eu vou te deixar em casa porque eu não preciso ter uma sede tão grande. Então, muita coisa vai servir como um aprendizado forçado. Empresas que nunca pensariam por tentar fazer esse tipo de experiência, por achar muito ousado, ou por achar que é o olho do dono que engorda o gado, talvez tenham aprendido que as coisas não são bem assim, que as pessoas podem desempenhar tão bem quanto fora desse ambiente profissional habitual. Você está dizendo que o home office vai ser irreversível para algumas atividades? Eu acredito que sim. Ele já era adotado para algumas atividades criativas, por exemplo, design, publicidade. Eu sei que já era muito bem adotado, e eu acredito que outras não vão retornar. Talvez ali uma jornada mista, alguns dias da semana no local de trabalho, alguns dias da semana em casa, para que nesses dias em casa a pessoa também possa ter mais liberdade na sua jornada, horário de começar, horário de terminar. Eu acredito que a gente vai ter um cenário misto no futuro e que vai ser bom no final das contas para todo mundo, para o empregador. Você vai trabalhar com tarefas específicas, né? Você vai receber uma tarefa e vai desenvolver. Como é que ficam os direitos trabalhistas nesse ambiente? O que me preocupa é o trabalhador comum. Como é preservar os direitos dele no período pós-pandemia? Até tomando o fio ali da questão do burnout, um dos direitos mais importantes que você garante ao empregado é o direito à desconexão. É aquele direito de eu terminei a minha jornada do dia, eu fechei o computador, eu vou para casa. Ele sabe que desse horário até o início da jornada do dia seguinte, ele não está mais à disposição do empregador. Ele pode descansar. Isso é essencial para a saúde mental desse empregado. Esse período de pandemia e o trabalho de home office tem colocado na berlinda o direito à desconexão do empregado. Conforme o Felipe disse nesse exemplo de trabalhos escolares sendo submetidos a 2 da manhã. Isso faz você pensar sobre a família do pai dessa criança ou desse adolescente que está mandando esse trabalho às 2 da manhã, mas também do professor, que é um empregado que está recebendo esse material às 2 da manhã. Então, quando que ele se desconecta? Antes, ele receberia esse material às 9 da manhã, quando começado a aula, até às 17 horas, quando ele encerra a sua jornada. Hoje, ele não tem mais tanto isso. Então, é um grande desafio você poder delimitar o horário que o trabalho começa e o horário que o trabalho termina. Isso vai ser um desafio em abandonar esse novo normal, essa possibilidade de não se ter mais horário. Isso tem que sim ser observado, porque a consequência da pessoa não se desconectar é um trabalho excessivo, é um trabalho em excesso, que pode acabar desenvolvendo também uma síndrome de burnout por conta de excesso de trabalho. Vamos ouvir agora as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor,
com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. No meu boletim de hoje eu vou trazer as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas é de que 1,3 mil famílias foram despejadas durante a pandemia em São Paulo. Essas ações de remoção dobraram durante a pandemia e as famílias expulsas não receberam alternativa de habitação. Outra notícia é de que um idoso em situação de rua foi agredido por agentes da Guarda Civil. Seu Jadir estava pedindo doação de ração no mercado municipal em São José dos Campos, quando foi agredido com sua cachorrinha Isabela no colo. A intervenção violenta gerou revolta nas redes sociais. E para encerrar, nós temos a notícia de que 4 policiais formaram um grupo para combater a violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Conhecida como as Guardiãs, elas trabalham para concluir as investigações de violência, indiciar os agressores e pedir a prisão o mais rápido possível. Essas foram as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Ô, Franklin, nós temos aí algumas notícias que não são muito boas para o nosso país nesse período de pandemia, né? Mas você tem uma boa notícia. A gente fechou o Observatório na quarentena e vai iniciar um outro projeto. É verdade. Nós, de abril a julho deste ano, em plena pandemia, nós criamos o Observatório na Quarentena, que tinha o objetivo de ouvir o nosso público e oferecer dicas de especialistas para ajudar as pessoas a passarem melhor esse isolamento social, tá? E vocês podem conferir os resultados desse trabalho feito do Observatório na Quarentena no nosso site, né? observatório3setor.org.br. E agora, a boa notícia é que a partir de setembro nós vamos iniciar o Observatório em Movimento. Desta vez nós vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões pós-pandemia, né? Como que nós vamos passar esse período da melhor forma. E nós vamos apresentar orientações de especialistas das mais diversas áreas do conhecimento para mostrar como é que pode se viver melhor nesse período. Eu aproveito, Joel, para fazer um convite para que todos e todas nos acompanhem em nossas redes sociais. No Face, Observatório, no Facebook, o facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E, Joel, eu aproveito também para falar da nossa enquete. Nós estamos com uma enquete atualmente no ar, e que pergunta o seguinte: você é a favor da reabertura das escolas agora nesse período que nós estamos vivendo de pandemia? E está aberto ainda, vocês podem ir lá votar, e eu tenho algumas manifestações das pessoas que estão votando. É o caso da Cláudia Dias, lá do Recife, que comentou o seguinte: sou contra, os protocolos são eficazes no papel, na prática a coisa é bem diferente. Sou professora, trabalho com educação infantil e tenho receio que aconteça o mesmo que ocorreu com os transportes públicos. Outro comentário, de uma outra seguidora nossa, da Silvana Vilhena Coelho, lá do Macapá, lá no estado do Amapá, diz o seguinte: sou a favor da volta às aulas, levando em consideração todos os protocolos médicos exigidos, e vendo também grande parte dos nossos alunos que nesse momento estão totalmente excluídos das escolas por N motivos. Você que não votou ainda, por favor, entre na nossa plataforma, vote se você é a favor ou contra da volta às aulas. Essa nossa enquete está no Facebook. Eu aproveito também para o Breno e para o Felipe se manifestarem se são a favor da volta às aulas nesse período que nós estamos vivendo. Daniel, desculpe, Felipe, você falou que os professores estão nesse grupo, né? Junto com os profissionais da área de saúde, mais estressados com esse momento. Você é a favor das voltas às aulas nesse momento, como propõe o governo do estado e a prefeitura?
Olá, eu não sou a favor, porque, visto a situação atual, né, a gente tem muitos países que já retomaram as aulas como uma pressão mesmo, né, por vários setores, e a gente viu o crescimento dos casos de Covid entre esses grupos de jovens. Então, eu acho que a gente tem, lógico, um cenário muito difícil para a educação, mas a gente está falando de um grupo que são muitas das melhores cabeças pensantes do país. Não é possível que todas essas cabeças juntas não encontrem uma solução para esse problema, considerando que simplesmente levar as pessoas de volta para as escolas vai levar aí um novo boom de casos. A gente ainda não tem uma pandemia controlada, né? Países que tinham a pandemia controlada e muito menos casos do que o Brasil, muito menos mortes do que o Brasil, reabriram suas escolas e tiveram problemas. Então, acho que não é o momento ainda adequado. Eu sou totalmente a favor, por exemplo, desse ser um grupo prioritário para vacina, quando ela surgir. Assim que ela surgir, que a gente puder imunizar as pessoas, deveria imunizar todas as crianças e profissionais de educação e voltar com as aulas. E a gente sabe que, vamos perder um ano letivo. Talvez seja o caso de perder o ano letivo. Acho que soluções difíceis para problemas difíceis. Não existe uma solução fácil para isso. Então, se uma sociedade pensar como um todo, se a gente tiver uma união entre as secretarias de educação dos estados, junto com o Ministério da Educação e a sociedade como um todo, pensar nesse problema, poderia encontrar uma solução melhor. Agora, simplesmente retomar as aulas, como se nada tivesse acontecendo, vamos usar máscara e usar álcool em gel. Agora, eu tenho uma filha de 1 ano, né? Não sei se vocês têm filhos pequenos. Qual é a chance de uma criança pequena utilizar a máscara durante todo o tempo que está na escola? Ela fazer a higiene correta das mãos o tempo todo? Qual que é a chance de as crianças retirarem as máscaras, usarem as máscaras uns dos outros, deixarem de fazer a higienização correta? É muito alta. Né? Acho que, se não me engano, foi o prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas, ele fez um comentário muito pertinente. Né? A escola no Brasil ela não conseguiu deixar de erradicar o piolho. Como é que vai conseguir lidar com o Covid, que é muito mais difícil, né? Então, assim, é para se pensar mesmo se não está sendo apressada essa decisão de voltar às aulas. Eu sou contra. Eu quero ouvir o Bruno. É prematura a volta às aulas em São Paulo? Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Felipe disse. Seria antecipado, seria uma situação afoita, afobada, num período em que a gente não tem qualquer indício de diminuição da curva de contágio, ainda que se sugira um sistema imunológico mais robusto de uma criança e de um adolescente, a gente tem que lembrar que ela volta para casa no final do dia, e muitas vezes, em razão do pai e a mãe estarem trabalhando, ela vai ficar em contato com os avós ou outras pessoas, e ainda que ela não desenvolva sintomas, ela ainda consegue disseminar o vírus, ela ainda é uma disseminadora do vírus. Então, não faço qualquer ressalva ao comentário do Felipe. Seria antecipado, se for para se perder 1 ano, que perca. Antes de perder 1 ano de educação do que se perder vidas nesse processo por uma decisão irresponsável. Para aquelas situações em que se é possível fazer um estudo por meio virtual, como várias escolas têm feito, que se faça, mas caso seja impossível, e a gente sabe que é impossível no Brasil, que é um país de dimensões continentais, em que a pobreza é muito grande, é impossível esses meios telemáticos de educação, que se perca 1 ano para que se preserve vidas. Então, seria prematuro, sim, o retorno às aulas. Felipe, você falou que o tratamento da síndrome de burnout é importante que a pessoa, ela percebendo alguns sintomas,
ela procure um especialista. Mas como procurar um especialista num momento de isolamento como esse? Eu queria que você desse algumas dicas das pessoas que já estão nos ouvindo e falam, eu já estou com alguns sintomas, o que eu devo fazer já com esse isolamento enquanto profissional? A volta às aulas ainda está sendo discutida, parte da população aceita ou não. Como é que eu trato isso em casa? De que forma eu posso dar uma resposta imediata para esse problema que eu estou vivendo agora com a síndrome de burnout? Bom, a pandemia ela trouxe uma situação que já havia sendo discutida na área da saúde há um bom tempo e que foi acelerada, né? Que é o caso da telemedicina e o teleatendimento aos profissionais. A psicologia, nas suas pesquisas, ela já vinha há um bom tempo analisando como que poderia ser feita essa relação de psicólogo-paciente à distância, né? E já tem muitos trabalhos publicados e já foi autorizado a realização desse tipo de procedimento. Então, os psicólogos já estão habilitados a atender as pessoas de forma remota. Assim como os psicólogos também, já existem muitos estudos também em medicina e o Conselho de Medicina finalmente aprovou a telemedicina em determinadas circunstâncias. Então, a pessoa também pode procurar alguns serviços médicos à distância, alguns serviços que não envolvam aí o exame físico, toques e outros exames. Então, assim, isso era algo que estava sendo debatido há décadas já por esses profissionais, por esses grupos de profissionais, por esses conselhos. E agora, com a pandemia, trouxe essa necessidade e foi um acelerador. Mas, de qualquer forma, recomendo para as pessoas que tenham algum sintoma ou estejam sentindo essa necessidade, esse esgotamento emocional, que procurem os serviços de psicologia, que façam essa primeira análise à distância mesmo, porque depois que a pandemia passar, talvez possa repensar se vai continuar fazendo à distância ou se vai preferir presencialmente. Então, essas são opções que a pessoa pode ter. É importante a gente reforçar. A síndrome começa como? Quais são os primeiros sintomas que a gente sente com esse estresse no trabalho? Os primeiros sintomas são relacionados também a essa atividade, né? Aquele esgotamento, aquela vontade inerente de não trabalhar, de evitar o trabalho, aquele pensamento negativo em relação às suas atividades, em que muitas vezes passa pela pessoa até que não seja se afastar do trabalho, mas que seja um pensamento até de sabotar determinadas coisas, de fazer alguma coisa indevida no trabalho, quando a pessoa já não consegue mais se concentrar nas suas atividades, quando ela começa o dia já cansada, quer dizer que ela não conseguiu descansar o período necessário para retomar suas atividades, e quando isso não é ocasional, né? Quando isso não acontece assim, poxa... Repete várias vezes, se repete constantemente. Exato. Porque às vezes acontece, você trabalhar muito no dia anterior, no dia seguinte você está cansado, isso é natural, né? Isso acontece com várias coisas, uma semana corrida de trabalho, isso pode acontecer. Agora, quando a pessoa começa a perceber que isso é frequente, aí ela precisa tomar alguma ação. Ajuda. Breno, nós estamos a 5 minutos. Temos 5 minutos, mas, Breno, rapidamente, eu quero que você responda rápido. Como convencer o empregador que você está com síndrome de burnout trabalhando em casa? Excelente pergunta, né? O direito do trabalho protege o empregado que desenvolve uma doença ocupacional. E a síndrome do burnout é uma doença ocupacional. Se ele tiver uma comprovação médica de que ele desenvolveu um quadro psicológico decorrente do trabalho, ele não precisa sequer convencer o seu empregador disso. Ele pode recorrer ao médico, conseguir um atestado que indique que a sua patologia mental decorre do trabalho. Com isso, ele consegue afastamento do trabalho, dependendo dos dias do atestado, inclusive afastamento previdenciário, numa hipótese de incapacidade temporária para o trabalho superior a 15 dias. Então, o empregador ele tem que tomar muito cuidado com as exigências que ele faz do empregado. Ele pode exigir, o empregador ele tem esse direito, mas ele tem um limite,
que seja para violar os direitos dos trabalhadores, não é isso? Exatamente. Durante o nosso programa, a gente ficou 1 hora falando sobre esse assunto e você dando sobre a ótica do direito do trabalhador. Eu queria o seu registro final em 1 minuto. O que é mais importante que a gente deve observar nesse momento na preservação dos direitos dos trabalhadores, que na sua maioria está trabalhando de maneira remota? O mais importante é a consciência de que do lado de lá do computador, do lado de lá do contrato de trabalho, da carteira de trabalho, existe uma pessoa. Existe uma pessoa que está com filho em casa, que tem que parar para fazer o almoço, que tem uma série de desafios que ele não tem naturalmente no seu ambiente de trabalho. Então é necessário se tratar com humanidade, é necessária a preservação de direitos mínimos, é necessário que não se exija demasiadamente dessa pessoa que está passando por uma situação, não só no trabalho, mas pessoalmente delicada, muitas vezes, por conta da pandemia, para que outros direitos não sejam violados e que essa pessoa não se sacrifique demasiadamente no trabalho que ela desempenha para o empregador, cuja uma das consequências pode ser o desenvolvimento de uma doença ocupacional, que pode ser muito mais caro para o empregador no futuro, se ele tiver que indenizar por danos materiais, danos morais, pensão vitalícia, caso essa doença se agrave demasiadamente. Felipe, suas conclusões finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da síndrome de burnout? Acho que o mais importante é que essa comunicação seja cada vez mais difundida, para que as pessoas observem e entendam que todos têm limites, né, no trabalho. Acho que a gente tem muito essa síndrome de querer ser um super-herói. Ninguém aqui é super-herói, todo mundo vai chegar um momento em que pode chegar ao seu limite, ao seu esgotamento, e que não é demérito nenhum da pessoa assumir isso, assumir que está chegando nesse esgotamento. Aliás, é profissional e é ético que as pessoas procurem ajuda e que os empregadores incentivem as pessoas a procurar ajuda quando estiver prestes a ter um esgotamento emocional. Como o Dr. Breno bem comentou, que a pessoa não se sacrifique, né? Porque quando a gente consegue identificar um problema no seu início, nos seus primórdios, é muito mais fácil de se remediar, de se tratar, e as pessoas podem continuar vivendo bem, retomando a sua saúde, o empregador tendo o seu profissional se recuperando, e isso vai fazer com que todos fiquem bem, né? Ao contrário de que quando a pessoa não procura, quando ela não assume, isso vai levar a uma ruptura, ao afastamento, a pessoa fica mal, a empresa fica sem seu trabalhador e todo mundo sai perdendo. Obrigado, Frank Valverde. Até o próximo programa. Até o próximo. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença do advogado Breno Nascimento e do psicólogo Felipe Hashimoto. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, você poderá acompanhar o Brasil Cidadão, que começa pontualmente às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.